Vamos lá. Primeiro relato. É um relato longo, mas não é tão longo, mas é longo até. Que eu fiquei curiosa. Olha aqui. O pai de santo marmoteiro. O que é marmoteiro, gente? Vamos descobrir. Olá, Ana. Espero que você e sua família encontrem. Tá, estamos com muita saúde. Tá, começou. Eu me chamo Fulano, tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo e pai de santo, entre aspas. Entre aspas, pois eu prefiro o termo zelador de orixá. Como já disse em outros relatos aqui. Mas calma, o pai de santo marmoteiro não sou eu. Mas eu convivi e vi a atuação de um. Acredito que não precisarei utilizar de nomes no relato, e se precisar mencionar algum, pode dizê-los em paz, pois estarão trocados a fim de preservar identidades. Muito obrigada. Eu tenho sido... eu que estou lendo errado aqui. Tendo sido as devidas apresentações feitas, vamos ao relato. Eu estou na religião de culto ao orixá há 19 anos, e nesses anos todos vi muitas coisas, que rendem muitos relatos, e este é um deles. No ano de 2011, eu conheci através de amigos, que também eram ou são da religião, pois não tenho nenhum resquício de amizade com eles atualmente, um pai de santo, que havia acabado de chegar da Bahia, e diziam ser muito bom. Nessa época, eu estava afastado da casa que eu frequentava, por algum motivo que eu não me recordo mais, e assim fui visitar os trabalhos que ele realizava. Embora fosse um espaço muito humilde, nos fundos da casa dele, me surpreendeu a quantidade de pessoas que frequentava lá, ficando abarrotado de gente. Foi um trabalho muito bonito. No fim, eu tive a oportunidade de conversar com ele, que se mostrou uma pessoa muito legal e de muito conhecimento, embora a pouca idade. Saliento aqui que idade não faz pai ou mãe de santo, tá? O que faz é a maturidade, independente de idade, e o compromisso com o sagrado também, né? Ana, gostaria de deixar claro aqui que quando digo trabalho, me refiro às reuniões, gira, que ocorrem nos barracões e não trabalho na forma de oferendas, tá? Bom, tendo visitado a casa, depois de alguns trabalhos, eu decidi a convite entrar para a casa. Eu não deveria ter feito isso. É errado. Embora eu estivesse afastado da casa que eu frequentava, eu tinha um compromisso com a minha mãe de santo. Mas esse não é o assunto do relato. Tá. Eu e uma amiga que conheci na casa nos envolvemos demais com a religião e passamos a ter uma relação muito próxima com o pai de santo. E logo nos mudamos para uma chácara onde o pai de santo morava e onde contávamos com um grande barracão, o qual foi utilizado para as giras. Por algum motivo que não sei explicar, ou talvez por deslumbre, minha amiga e eu vivíamos junto com ele, passando dias dormindo na casa dele, fazendo de tudo por ele e para ele. Até comecei a notar algumas coisas no mínimo estranhas. Ele possuía muitos clientes que o procuravam em busca de soluções para diversos problemas. E ele, sempre muito solícito, os atendia e dizia o que precisaria ser feito. E os valores desses trabalhos eram geralmente muito altos. Ana, um adendo aqui. Acredito que muitos irão dizer: é errado cobrar por essas coisas. Mas gostaria de dizer que cada um vive sua vida à sua maneira. Cada um sabe de si. E antes de julgar, devemos conhecer a religião e a vida de quem está à frente de uma casa de axé. Eu sempre digo que eu optei por viver para o orixá e não do orixá. E quem tem os seus ganhos com a religião não está errado. Afinal, padres têm seus salários vivendo da religião, pastores também, e nem por isso são julgados. Então não sejamos hipócritas. Somos uma religião de fundamentos e não se julga algo que não se conhece.
Ok. Voltando, ele recebia muito dinheiro pelos trabalhos para os quais ele era procurado. E por estar sempre com ele, comecei a notar que nem tudo que ele dizia ser necessário era feito. Algumas vezes era feito incompleto, outras de forma diferente e outras nem era feito. Ele sempre visava o lucro e o quanto de dinheiro sobraria para os gastos pessoais dele. Ana, mais um adendo aqui. Gostaria de deixar claro que, assim como eu, existem muitos pais e mães de santo que são totalmente comprometidos com o sagrado e que vivem o sagrado no dia a dia, com amor, com respeito para com os orixás, entidades e seres humanos que buscam por ajuda. E que, assim como ele, existem vários outros líderes de outras religiões que também usam da crença alheia para enganar e lucrar financeiramente. Portanto, nem todos são iguais, independente de religião. Com certeza, não dá para generalizar nem A nem B. Existe isso em todas, tá? Isso e aquilo. Bom, retomando novamente, percebi também que quando ele realizava alguns trabalhos, e aqui me refiro aos trabalhos das pessoas que o procuravam, ele pedia para que alguns filhos da casa os fizessem por ele. E isso me deixava com a pulga atrás da orelha. Tudo ficou bem claro para mim após uma viagem que fizemos juntos, na qual eu iria conhecer a minha avó de santo, ou seja, a mãe de santo dele. Fizemos a viagem, passamos 6 dias juntos, mas eu não a conheci. Antes de viajarmos, vários filhos da casa fizeram encomendas para ele, que traria do nosso destino muitas coisas. Quando voltamos da nossa viagem, ele não havia comprado nada e havia gasto dinheiro, gastou o dinheiro das pessoas com coisas pessoais para ele mesmo. Mas, gente, chegando, ele começou a dar coisas velhas que ele possuía guardadas e sem uso e condiziam com as encomendas feitas, sabe? E as que ele não possuía, dizia que não havia encontrado, mas não devolvia o valor para as pessoas. Filho da mãe. O ápice de tudo foi quando, durante um dos trabalhos das giras da casa, ele disse diante de todos que eu havia conhecido a mãe de santo dele, que ela havia me ensinado muitas coisas e até que teria me presenteado com um caderno de rezas muito antigo que era dela, mas que recomendou que eu nunca o mostrasse para ninguém. E ainda teve a cara de pau de dizer: não é verdade, fulano? Eu, sem reação, apenas assenti com a cabeça, sem esboçar nenhuma reação, na verdade, né? Pois no meu íntimo, algo me dizia que o meu tempo ali havia acabado. Tipo, foge, é uma cilada, Bino, isso aí tá certo não. Naquele mesmo dia, cantamos para Iansã, a orixá dos ventos e das tempestades, e minha mãe. Ana, esqueci de mencionar que, embora eu conhecesse os meus orixás, ele tinha o hábito de dizer que estavam errados, embora os mesmos já tivessem sido confirmados através dos búzios em 5 casas diferentes. Bom, cantamos para Iansã e quando começamos, senti a presença dela mais forte do que qualquer outra vez. E fui tomado pelo transe do orixá. Após o transe, notei que o altar do barracão estava no chão. Todas as imagens haviam caído no chão e estavam despedaçadas. Não dava para salvar nenhuma delas. Conversando com irmãos da casa, disseram que quando minha Iansã chegou em terra, ela soltou algo parecido com um grito, de frente ao altar. E nesse momento o altar todo veio ao chão. O que assustou todos que ali estavam. Ah, então caiu mesmo, não foi uma visão. Eu tava achando que foi uma visão. Deixa eu voltar aqui. Cantamos para Iansã e quando começamos, senti a presença dela. E após o transe, notei que o altar do barracão estava no chão.
a hora que ele voltou a si, é isso? Ele notou que as imagens haviam caído, e foi de verdade mesmo. O altar todo veio ao chão, o que assustou todo mundo que ali estava, e deixou o pai de santo nervoso, sendo que posteriormente o mesmo disse que isso havia acontecido porque ela não era o meu orixá, e sim um egum. Era sim a minha mãe, mas ele não queria admitir. E acredito eu que ele nunca havia presenciado tal manifestação do orixá. Passada uma semana, houve mais um trabalho, e nesse trabalharíamos com caboclos. E esse trabalho foi o início do fim de tudo. Os caboclos deram início aos atendimentos, mas o meu, segundo o que foi contado pelos irmãos da casa, ao invés de dar atendimento, foi acompanhado de mãe pequena da casa de mais uma moça, até um local da chácara, onde o mesmo fez algum trabalho ou ritual, o qual elas nunca lembraram qual foi e nem o local exato. E ao voltar para o barracão, o mesmo disse que o trabalho dele ali havia terminado e se retirou. No mesmo dia, os herês vieram a brilhantar o trabalho, mas ao final, e trazer toda a doçura deles. Porém, o que trabalha comigo se aproximou da mesma mãe pequena e do pai pequeno da casa e disse que aquela seria a última vez que o cavalo dele, no caso eu, pisaria naquele local. E sem dar nenhuma explicação, desincorporou. Ano após o trabalho, o pai de santo beirou a loucura, querendo saber o que o caboclo que trabalhava comigo havia feito. Onde ele havia feito? Mas nem as moças, muito menos eu, conseguíamos dizer ou lembrar, o que deixou ele transtornado. Na semana que decorreu esse trabalho, quem ficou paranoico fui eu. Eu simplesmente surtei que eu não queria mais ir ao terreiro. Tinha um sentimento de aversão que oprimia o meu coração, me deixava maluco, e toda vez que eu pensava no terreiro, era tomado por esse sentimento. Assim, na mesma semana, eu comuniquei que eu não iria mais, o que causou espanto em todos, devido à proximidade que eu tinha com ele, sabe? Pois bem, no trabalho seguinte, a máscara do então pai de santo caiu. Durante o trabalho, a entidade da mãe pequena da casa o desmascarou em frente a todos. Segundo o que eu sei, foi uma grande confusão. E também o último dia de trabalho da casa. Após esse dia, a casa simplesmente fechou as portas, porque todos os filhos de santo se revoltaram com ele. Teve inclusive agressões físicas. Ana, vale dizer que, embora eu soubesse de tudo que eu relatei acima, da minha boca ninguém soube nada das coisas que ele fazia. E tudo que descobriram foi através da entidade que trabalhava com a mãe pequena da casa. Mas a culpa pela queda e destruição dele recaiu sobre quem? Moá. Sim, eu levei a culpa por tudo o que havia acontecido, sem sequer estar presente quando tudo aconteceu. E sem sequer ter dito para alguém todas as coisas que ele fazia. O ódio que cresceu nele, por mim, foi tão grande que eu encontrei trabalhos na porta do meu serviço várias vezes, contendo o meu nome, e que eu sabia que era ele fazendo. Recebi ameaças de uma das filhas da casa que tomou as dores dele e dizia que se não conseguisse me matar através de magia, com toda certeza ia me bater quando me encontrasse. Essa desencarnou antes de me prejudicar e infelizmente só reconheceu quem ele era tarde, depois de muito ser prejudicada por ele mesmo. Passado algum tempo, eu retornei para a casa de onde nunca deveria ter saído. Em uma gira onde trabalhamos com Exus, o Exu que me acompanha deu ordens para que, acompanhado de minha mãe de santo, eu fosse até o cemitério da minha cidade e procurasse por um túmulo antigo, o qual ele descreveu em detalhes, e deu informações de tudo o que havia nas proximidades. E lá fomos nós no dia seguinte. Chegando lá, andamos bastante até encontrar o túmulo que condizia com a descrição dada pelo Exu e notamos que a tampa dele estava quebrada.
Sem pensar duas vezes, removemos a tampa e dentro do túmulo havia um trabalho para ceifar a minha vida. Bom, nem preciso dizer que ainda estou vivíssimo e contando este relato, né? Conclusão, Ana. Mesmo antes de me tornar um pai de santo, eu sempre levei o sagrado muito a sério e sempre respeitei os orixás. Entendemos que no episódio em que o altar desabou da parede, Yansan estava, na verdade, anunciando a tempestade que se formava e dando o recado de que não se brinca com o orixá. Entendemos também que quando o caboclo fez algo na chácara, eles estavam, na verdade, finalizando o meu ciclo naquele lugar e trazendo a verdade à tona. E que o Herê simplesmente anunciou a minha saída, sabendo que o fim se aproximava. Ana, eu nunca mais o vi desde então. Já tive notícias de que ele se mudou para outras cidades e que agia da mesma forma nessas outras cidades. As pessoas que faziam parte dessa casa, assim como ele, desapareceram. E sei que isso foi obra dos meus para me colocar de volta de onde eu nunca deveria ter saído. Se ele realmente era pai de santo, nunca saberei. Hoje eu sou pai de santo e acredito que essa experiência, assim como outras não tão boas que já tive ao longo dos anos, foi tudo parte do que eu precisava viver para aprender a como não ser quando eu me tornasse um pai de santo. Talvez eu não seja melhor e nem é minha pretensão, mas tudo que eu faço por amor ao meu orixá e todos os demais. E é isso, obrigado por ler mais um relato meu, desejo muita luz e muita saúde para você e sua família neste momento em que enfrentamos períodos sombrios. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Filha da mãe esse pai de santo, hein? Não, o complicado é isso. Né? A pessoa tá mentindo, ele cata o dinheiro das pessoas e não faz nada. E aí a pessoa, coitada, às vezes vira das tripas coração para pagar um negócio, para se ver. Depende também, às vezes a pessoa tá pagando para fazer coisa ruim aí. Né, não faz nada. Mas como ele disse, isso não acontece só com pais de santo, tudo acontece com outras coisas também, né? Em outros lugares. Filho da mãe, falou que ia comprar as coisas, de você dar dinheiro lá, traz um negocinho pra mim, de lá. Trago, não trouxe nada, e dava as coisas velhas. E não devolvi o dinheiro. Filho da mãe. Olha, tem um primeiro superchat aqui. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui. Você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui e também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok?
Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Vamos então ao relato de hoje, que é este: os 30 dias de coma e uma eternidade. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Oi, meu nome é... E esse relato, pessoal, é de 2017, ok? Nossa, quase que é da mesma data, é do dia 22 de julho de 2017. Nós estamos em dia 26 de julho, ó. Bom, meu nome é Fulana, sou de Fortaleza, no Ceará. E estou mandando este relato para quem sabe vocês me ajudarem a saber o que aconteceu comigo no período do meu acidente. Não lembro de todos os detalhes, mas vou tentar detalhar ao máximo o que aconteceu. Até hoje não entendo o que aconteceu comigo. Não sei se foi sonho, um estímulo do cérebro para me manter viva. Não sei se foi uma realidade paralela. Para que tudo seja entendido, eu preciso contar lá do início. Eu era uma mulher no auge dos meus 30 anos, bem-sucedida, independente, sem filhos. Não nego, não era um ser humano digno de ir para o céu, não, pois muitas vezes eu era egoísta, ruim, dissimulada. Depois que meus pais se separaram, ainda na minha infância, a minha mãe se tornou amarga. Não culpo ela de ter me criado de um jeito tão rude, sem amor, mas isso ajudou na formação do meu caráter, duro e frio. Logo isso estava prestes a mudar. Aquele ano eu fui promovida no trabalho, um cargo que exigia pulso firme, pois comandava uma equipe de mais de 50 pessoas dentro de uma indústria. E comandava-os com mãos de ferro. Me sentia bem em menosprezar as pessoas. Assim que vi minha conta com meu salário novo, eufórica, pois eu era louca por dinheiro, viajei para vários lugares, conheci pessoas e em uma dessas viagens conheci o Pedro, nome fictício dado, tá, para hoje o meu atual marido. Pedro era o contrário de mim, doce, compreensivo, bondoso, humilde, apesar de ser uma pessoa que, assim como eu, tinha um bom dinheiro. Ele era do tipo que ajudava até um cachorro de rua em qualquer lugar. Como dizem que os opostos se atraem, né? Logo começamos a namorar e noivamos. Pedro me amava demais e me endireitou bastante, digamos assim, me fazendo uma pessoa melhor. Todavia, nem tudo são flores. Quando casamos, aquela minha bondade momentânea foi passando e as brigas começaram. O nosso relacionamento foi enfraquecendo. Eu sempre tive certeza que Pedro me amava mais do que tudo. Mesmo assim, um dia ele decidiu sair de casa por conta desse meu gênio ruim. Ele pegou o carro e eu fui atrás. Entrei junto com ele, mesmo assim, no auge da briga, ele ligou o carro e saiu pela avenida. Naquela hora, eu senti algo estranho, uma sensação que eu jamais havia sentido antes. Ignorei e continuei brigando. Eu, louca como estava, comecei a agredi-lo e foi aí que aconteceu. Lembro somente que o carro saiu da estrada e por conta de um buraco no acostamento que Pedro tentou desviar, o carro capotou. Mas aquele momento, no último giro do carro ao capotar, senti que caí em um buraco, muito fundo e escuro. Acho que eu desmaiei. Foi aí que começou o pesadelo. Eu me vi em um lugar totalmente estranho. Eu acho que eu havia desmaiado e ficado inconsciente por muito tempo, só pode. Logo me lembrei do acidente e olhei para os lados, apavorada. Onde estava o carro? Que lugar era aquele? Neblina, o chão lamacento, umas árvores secas. A vegetação parecia apodrecida e um cheiro horrível de carne podre com esgoto. Eu fiquei desesperada. O Pedro? Onde estava? E disse, né? Pedro, onde está você? Alguém me ajuda!
O céu era cinza e sem sol, sem estrelas, só cinza. Eu olhava para os lados e via só lama, escuridão, água suja. E voavam os urubus no céu. Pelo menos é o que parecia. Eu comecei a andar por meio daqueles espinhos e procurar a estrada. O que eu não entendia era o porquê e como eu cheguei ali. De repente senti que estava sendo observada e começou a chover. Eu sentia frio, fome, medo, ouvi um grito agonizante e saí correndo dentro daquele mato, até que cheguei num lugar onde não tinha nada. Só um chão de areia e o céu cinza. Não tinha ideia de que horas eram naquele instante. Apavorada, eu andava e não encontrava nada. Longe, bem longe, eu vi a ruína do que parecia ser uma pequena cidade abandonada. Parecia que havia tido uma guerra lá. Novamente senti a presença de alguém atrás de mim. Dessa vez resolvi olhar pelos ombros. A 10 metros, mais ou menos, tinha alguém. Parecia uma pessoa de capa preta e capuz. Por mais estranho que fosse, o meu medo estabilizou. Não entendi, mas também não voltei para ir até onde essa pessoa, ou melhor, essa suposta pessoa estava. Do nada, relâmpagos acima dessa cidade abandonada começaram a surgir. Logo após, uma luz estranha. Foi aí que tive uma esperança. Eu vi pessoas se locomovendo em direção à luz. Logo após, ouvi som de rosnado atrás de mim e meu corpo estremeceu. Eu ouvia mais perto. Eu ouvia mais perto e quanto mais perto chegava, eu sentia um fedor horrível. Um fedor que jamais senti igual. Corri em direção às ruínas que estavam bem longe para me esconder. Foi quando, em um momento, olhei para trás e vi não só um, mas vários seres atormentadores. Pretos, mais que sombra, eram mais escuros do que uma sombra, negros como escuridão, de olhos vermelhos. Minhas pernas amoleceram, mas eu corri mesmo assim. Só que antes de chegar a uns 10 metros das ruínas, me veio uma sensação de segurança e desacelerei a corrida até que parei. Aquilo que me perseguia sumiu da mesma forma que apareceu. Me virei para ver e longe vi o vulto daquele ser de capuz e capa preta. Deduzi que ele havia me ajudado, mas novamente não tive coragem de me aproximar. Pois bem, entrei nas ruínas e qual foi meu espanto quando vi dezenas de pessoas por lá. Pareciam atormentadas, tristes, desesperadas. Um senhor chorava sentado num canto. Outros olhavam para o céu como se esperassem alguma coisa. Parecia que estavam ali há dias. Uma mulher com vestes rasgadas chegou até mim e me perguntou por que eu estava ali. Eu respondi que eu não sabia nem como eu havia chegado ali, nem onde eu estava. Procurava a saída, pois lembrava que havia acontecido um acidente. Ela me olhou com um semblante de tristeza e disse: mulher, esta terra não tem nome nem lugar. Ninguém sabe como chegou, mas sabe por que chegou. O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. Eu chamei ela de louca, mas ela me olhou e disse: aqui só vai embora quem estende a mão para a luz. A luz demora, mas quando chega, leva aqueles que se arrependeram. Eu gritei com ela. Falei que eu podia tudo. Eu fazia e acontecia. Mas parece que ela nem ligava. No final, cansei de falar e ela derramou uma lágrima e disse: ai de ti, pobre alma, que não entende o porquê das tuas dores que estão e virão. Sofrerá até entender que o
o porquê está aqui. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair daquele lugar. Só vi gente triste e chorando. Com tudo o que estava acontecendo, comecei a refletir em tudo que eu fiz de mal para as pessoas. Aqueles pensamentos me atormentavam. De repente me vi mergulhada na dor que causei à minha família e às pessoas ao meu redor. Pedro, meu amor, sofreu muito e a culpa do acidente era minha. Não tinha mais notícia dele, nem sabia onde estava o carro. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, mas eu sabia que estava esquecida. Ninguém me procurava. Só ouvia lamento e choro das pessoas que ali habitavam. Eu me via presa ali. Não consegui colocar os pés fora daquele lugar e caminhar para achar a saída. Em todo o tempo que estive ali, não tinha ideia de quantos dias e de que horas eram. E o que parecia era que já fazia meses que eu estava lá, muitos meses que me encontrava naquele sofrimento. Chovia, eu me olhava nas poças de água e me via suja, magra, esquelética, velha. Não lembro se eu comia, tampouco se bebia água. Até que depois de tanto sofrer, houve um temporal naquelas ruínas e junto com o temporal muitos relâmpagos. Nessa hora eu vi uma correria. Que loucura! Essas pessoas... não, e eu pensei o seguinte, que loucas... A gata tá batendo no teclado aqui. E aí eu pensei, que loucas! Essas pessoas estão correndo por meio da tempestade. E foi ali que vi algo inacreditável. Um raio desceu até a terra e uma luz muito forte emanou daquele lugar. E quando se apagou, não vi mais aquelas pessoas que haviam corrido em direção à tempestade. E eu pensei, depois de tanto sofrer, essa pode ser as minhas últimas esperanças. Essa pode ser a minha última esperança. Corri com todas as forças que restavam em direção àqueles raios e vi uma luz forte novamente e uma voz. Olhei para trás e vi várias pessoas que pareciam estar presas na terra, chorando, pedindo ajuda. E aquela voz dizia assim: volte e ajude essas pessoas. Esta é a sua prova. Eu corri e puxei uma mulher e um senhor que não tinha forças para andar. Apesar de esqueléticos, pareciam que pesavam 1 tonelada cada um. Meu coração se encheu de um sentimento estranho e foi essa hora que vi, junto a um arrepio na espinha, aquele ser de capuz e capa preta. Era um homem de olhos claros e pele alva. Ele me estendeu a mão e disse: vem, te ajudo. A luz ficou mais forte e na minha frente surgiu uma grande escada. Empurrei o senhor e a mulher para que subissem, e o homem me puxava pelo braço, pois eu não tinha mais condição de me mover de tão exausta. Foi então que no meio da escada que parecia passar do céu, a luz começou a dispersar e a escada começou a quebrar. O senhor e a mulher já estavam à minha frente e eu alguns degraus abaixo. Os degraus vinham quebrando atrás de mim e eu tentei correr, mas eu não consegui. Caí em queda livre e fechei os olhos. Senti que alguém me segurou e me levantou. Eu não havia chegado no chão ainda, me segurou antes de eu bater no chão. Era um anjo me segurando em voo no céu. Era um anjo me segurando durante o voo no céu? Não deu tempo para descobrir, pois eu desmaiei. Assim que acordei, me vi num campo verde, extenso, no pôr do sol de algum lugar. Não ousei me levantar. Abri os olhos devagar, com uma vontade de chorar. Eu vi muitas pessoas vestidas de branco, sorrindo, e aquela mulher que outrora eu ajudei a subir aquela imensa escada, me agradecendo. Ela estava corada, gordinha, os cabelos antes desgrenhados estavam agora penteados. Ela me abraçou e disse:
obrigada por me resgatar. Você cumpriu a sua missão. Vão cuidar de suas feridas, pois Pedro está te esperando e você tem que estar linda e bem. Eu chorava como uma criança e, sabe, estava me sentindo outra pessoa. Deitei novamente na grama e fechei os olhos, mas algo estranho aconteceu. Senti como um soco no peito que me deixou sem ar. Tentei abrir os olhos e não consegui. Tentei abrir de novo e novamente veio uma dor no peito. Eu fiquei com medo de me jogarem de novo naquele lugar de sofrimento. E mais uma vez ouvi um pi e levantei num susto. O mais assustador foi a situação em que me levantei. Eu estava entubada em uma maca no hospital, enquanto havia uma equipe médica ao meu redor. Um homem estava com um desfibrilador nas mãos. Eu não entendi nada, nem como fui parar naquele hospital. Me medicaram, tiraram os meus tubos e me levaram para uma sala onde pensei em tudo o que havia acontecido. Como fui parar no hospital? Se até agora eu estava num bosque, vendo o pôr do sol, e antes disso eu estava em um lugar cheio de ruínas? Aí eu vejo meu amor, Pedro, entrando na sala com uma muleta. Quão feliz eu fiquei, né? Fiquei super feliz, chorei e falei o quanto estava com saudades. Pensava que nunca mais iria vê-lo e o Pedro chorava muito e disse tudo o que aconteceu. Eu entrei em choque quando ele me contou tudo o que aconteceu. Que o carro havia capotado e ele quebrou uma perna, costelas também, mas que não chegou a ficar inconsciente. Porém, eu estava há 30 dias em coma e por quase 2 vezes eu morri. Fiquei calada e ele ficou assustado com o estado em que eu fiquei. Fui para casa 2 semanas depois e desde então eu sou uma nova criatura. Entendi o que aconteceu e andei pesquisando, porém a modo grosso, a grosso modo, é que eu estava na UTI em coma por 30 dias. Hã? Eu estava na UTI em coma por 30 dias. Pelo menos o meu corpo estava, pois a minha alma estava perdida em algum lugar. Aí a gata pisando, ela pisa em cima do teclado. A Marie não pisa, a mocinha pisa. Bom, o meu corpo estava, a minha alma estava perdida em algum lugar sem consciência de tempo, mas que para mim pareceu quase anos. Nunca contei a minha história para ninguém, mas assim que tiver certeza do que aconteceu comigo, eu vou conversar com os meus familiares e vou escrever um livro. A única coisa que sei é que a única coisa que sei, tenho a certeza é que esses foram os 30 dias mais longos de toda a minha vida. Então ela teve uma experiência de quase morte. Ela esteve num local com seres, com outras pessoas que também provavelmente estavam... Será que todas aquelas pessoas ali estavam numa espécie de coma? Ou estavam outras mortas de verdade, outras apenas em coma? Isso me parece daqueles... Deve ter algo assim nos livros espíritas explicando alguma coisa a respeito disso. E aí ela voltou, né? Depois ela teve ajuda, foi pro, né? Pelo menos essa experiência mudou. Assim, a gente já tem alguns casos onde as pessoas sofrem essas experiências de quase morte e realmente mudam de vida. Essas experiências servem para, tipo, guinar a vida delas mesmo. Que interessante. Nossa. Precisou de realmente praticamente morrer e nascer de novo para mudar. Mas que bom que mudou e é uma pessoa melhor, não é? Que não precisemos disso para a gente ter consciência e mudar e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia que nasce, não é? Cada dia, um após o outro, é uma nova chance para todo mundo, né? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo.
Bom, seria a bebida ou influência demoníaca? Vamos ver. Olá, Ana. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho aqui no YouTube. Eu sou um grande fã do seu canal. Muito obrigada. Eu me chamo Fulano, tenho 26 anos e moro em Pernambuco. Deixa eu só deixar mudo aqui. Eu gostaria de compartilhar alguns casos envolvendo o meu pai, que aconteceram na minha família durante a minha infância. Não vou citar nomes, mas se caso apareça algum nome aqui, vai estar trocado. Muito obrigada. Desde quando eu consigo me lembrar, o meu pai tem problemas com o álcool. E tudo que ele ganha... tudo que ele ganha extravia na rua com bebida e amigos. Mas a minha mãe sempre diz que um pouco antes do meu nascimento ele não era assim. Os meus pais compraram o terreno e começaram a construir a casa onde vivemos até hoje. Isso há cerca de 28 anos atrás. E foi a partir do momento que eles vieram morar nesse local que os problemas dele com a bebida começaram. Ele sempre bebeu. Ele sempre bebeu, mas era o que chamamos de beber socialmente. Quando vieram morar na casa que estavam construindo, ele mudou completamente. Vivia em um barzinho que pertencia a uma mulher que existia aqui próximo e gastava quase todo o seu dinheiro lá. E o pior é que começou a ser extremamente agressivo com a minha mãe. Essa mulher, dona do bar, ao que diziam a minha mãe, vivia dando em cima do meu pai e frequentava um terreiro de macumba, digamos assim. O que fez a minha mãe pensar até hoje que ela fazia trabalhos com intenção do meu pai. Bem, o primeiro caso que eu vou contar aconteceu justamente em um desses dias de bebedeira do meu pai. Já estava caindo a noite e era próximo do horário dele chegar. E a minha mãe estava apreensiva, com medo, pois sabia que ele estava bebendo. Quando ele chegou, xingando minha mãe de várias coisas, e ela só fazia chorar, com medo. Foi quando ele disse que ia voltar ao bar, e quando ele voltasse para casa, ele ia acabar com a minha mãe. Nessa hora, eu ainda era novo. Eu não tenho lembranças do ocorrido, mas a minha mãe me conta que quando ele saiu, ela me colocou nos braços e correu para debaixo do cajueiro que tínhamos no quintal. E ela começou a pedir a Deus que não deixasse ele entrar em casa aquela noite. Pois bem, ele voltou, mas ele não entrou. Ele ficou do lado de fora do portão que dava acesso ao quintal. Minha mãe conseguia vê-lo, pois o terreno não era murado, era apenas fechado com uma cerca de arame farpado. E então ele começou a falar do lado de fora do portão. Você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas não pense que isso é pela força de quem você pediu que eu não vou entrar aí hoje. Eu não vou entrar porque eu não quero. Como sabia, né? E assim se passou o resto da noite. Ele não entrou em casa e ficou a noite inteira em pé, de frente ao portão, só entrando em casa pela manhã, depois de ter sumido nas primeiras horas do dia e voltado já sóbrio e sem lembrar de nada. Esse terreno que eles compraram, que inclusive é onde moramos até hoje, dá acesso a 2 ruas, frente e fundos. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, nas 2 ruas tínhamos portões improvisados de madeira, que eram trancados com correntes de ferro grossas e um cadeado. Sempre eu e minha mãe, e até mesmo as visitas que estivessem em casa, a gente conseguia ouvir essas correntes rangendo, como se estivessem sendo retiradas dos portões para serem abertas, ou para serem abertos os portões. Mas quando a gente ia olhar, elas estavam lá, no mesmo lugar. E não tinha ninguém, nem sequer passando na rua. Isso ocorria praticamente todos os dias. E me lembro bem da minha mãe sempre dizendo que quando ouvíamos esse som,
se ajeita... Ah, ela sempre dizia quando a gente ouvia esse som, se ajeita que teu pai tá chegando. E era dito e feito, pouco tempo depois ele chegava em casa. E nessas vezes ouvi o barulho e não tinha nada. Outra vez, comigo ainda criança, o meu pai chegou em casa bêbado e extremamente violento. Sentou na mesa da cozinha e minha mãe perguntou se ele queria comer. Ele então xingou e disse que essa noite ia acabar com ela. É bem nítido na minha mente, a minha mãe, e esse dia é bem nítido na minha mente. A minha mãe se desesperou, foi direto para a sala, ligou a TV e estava passando um programa evangélico que ela sempre assistia. Ela começou a orar junto com o pastor e eu do lado dela já tinha noção das coisas e sabia o que é que estava acontecendo. Ana, na hora que o pastor acabou a oração, ouvimos um estrondo enorme que veio lá da mesa onde o meu pai estava, lembrando que ficava em outro cômodo. Mas foi um barulho extremamente alto, como se algo tivesse sido batido contra a mesa. E como minha mãe diz, parecia até que ele tinha batido com um machado na mesa. Esse foi o barulhão. Nessa hora, ela se desesperou, ainda mais, né? E falou, meu Deus, é agora que ele vai me matar. E aí ela começou a chorar e a gritar pedindo socorro a Deus. Mas, passados uns minutos, havia apenas silêncio. Aí ela tomou coragem para ir olhar o que havia acontecido, agarrada a mim, e quando chegamos lá, ele estava de cabeça baixa, dormindo, em um sono profundo, ainda sentado na mesa. E não havia sinal de nada que tivesse batido contra a mesa ou qualquer outra coisa ali naquele cômodo. Sabe que é na cabeça dele que tipo, tum, caiu e bateu na mesa assim? Tol. Não sei se o barulho seria equivalente a uma cabeçada na mesa, sei lá. Teria ficado um galinho aqui. Bom, cadê? Me perdi. Ele estava no sono profundo, ainda sentado. E não tinha qualquer outra coisa que pudesse ter feito esse barulho. Ana, o meu pai às vezes chegava a falar que quando eu completasse 13 anos, ele ia acabar comigo. E isso ele chegou a falar bem mais do que uma vez, Ana. Meu pai faleceu meses depois de eu ter completado os meus 13 anos. Nessa época, a casa tinha sido dividida, com uma parede fechando o acesso de um lado para o outro. Metade ficou para minha mãe e para mim, e a outra metade para o meu pai. No dia que meu pai faleceu, estava eu e minha mãe na cozinha e tinha um copo grande de vidro que o meu pai gostava de beber água, suco, refrigerante nele, e esse copo estava no centro da mesa. Era uma mesa de 6 lugares, um tamanho médio. E do nada, esse copo caiu no chão, ao lado da minha mãe, e do meu lado e da minha mãe ali. Na hora, ela olhou para mim e disse, vá ver o seu pai agora. E chegando lá, eu chamei na frente da porta, sem resposta, entrei e o encontrei na cama. Ele sofreu um infarto fulminante. Aqui temos um costume de dizer que quando alguém morre no 7º dia de sua morte, ela volta para visitar os familiares e os amigos próximos. Com exatos 7 dias da morte dele, uma amiga que era próxima dele, da minha mãe, disse que teve um sonho onde ele chegava na janela da casa dele e ficava observando, ficava olhando para ela. E ela disse que no sonho ela o chamou pelo nome e disse, vá embora, que isso aqui não te cabe mais. E no sonho ele sumiu e aí ela acordou. Já na nossa casa, ao meio-dia desse mesmo dia, a nossa TV, que estava desligada, ligou sozinha e percorreu toda a programação de canais até chegar em um telejornal policial, desses que passam notícias sobre crimes, programa esse que era o preferido do meu pai, que ele nunca deixava de assistir.
Daí então a minha mãe acendeu uma vela de 7º dia e fez uma oração. Uma vela de 7 dias, ou enfim. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Obrigado por ler. É difícil falar sobre essas coisas, pois elas me trazem péssimas lembranças. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e muito sucesso. Um beijo para você, muito obrigada. Aí tem que ver, né? Se a bebedeira foi causada por algum tipo de trabalho que alguém possa ter feito para ele, porque estava de zóio nele, ou sei lá o quê. Se havia alguma coisa naquele terreno, mas depois que ele faleceu, acho que as coisas ficaram bem, assim, digo, o tormento não continuou, então tinha alguma coisa com ele. Tá, tudo bem, que fosse só a bebedeira, que já é uma bosta, né? Nunca vi histórias muito felizes quando envolve abuso de álcool, gente. Isso é ilusão, essas propagandas de que tá tudo lindo, maravilhoso, quando tá todo mundo... Só vejo merda acontecendo, como nesses casos aqui. Aí, tudo bem, que fosse só a bebedeira. Olha aqui, ó. Como que ele sabia do que a mãe tava fazendo, que ela tava fazendo oração a Deus, pedindo para ele não entrar em casa? Que ele chegou e disse, você não quer que eu entre, não é? Você pediu por isso. Como que ele sabia? Aí você vê que tem algo a mais com ele. Tinha possuindo, tipo, junto com ele, dentro dele, eu não sei. Olha lá, você pediu por isso e eu não vou entrar. Você pediu por isso e eu não vou entrar. Mas ainda deu um miguezão. Falou assim, mas não é porque pela força de quem você pediu, não. Tipo, não é pela força de Deus, não é porque eu não quero. Tá bom, então fica aí. Né? E como que ele ia saber? Se fosse só... Ai, olha, conheço algumas histórias nesse mesmo sentido. Que a bebedeira tá junto, só que eu não sei o que puxa o quê, entendeu? Se é essa obsessão que foi jogada em cima dele, um espírito obsessor, sei lá, que causa, que faz com que ele abuse do álcool, e aí acho que isso acaba virando um círculo, uma coisa chama a outra, ou se foi o início do abuso do álcool que atraiu o espírito obsessor. Não sei, né? Não sei, aí tem que ver mais. Mas é triste, né? Quem sofre é a família. Aqui, beleza. Uma alma atormentada. Relato de um policial militar. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o avô dela. Ela conta que o avô era policial militar no estado do Paraná. E sempre foi uma pessoa muito correta, né? Uma pessoa idônea, que não gostava de mentiras. E era uma pessoa também muito espiritualizada. Não seguia nenhuma religião, mas respeitava todas. E lia muito sobre tudo. Isso que ela vai contar aqui aconteceu por volta dos anos 50, quando o avô dela tinha uns 30 anos de idade. Era um policial jovem, porém com vasta experiência, pois ele entrou na polícia aos 16 anos. Sim, ele entrou para a PM com 16 anos. Naquela época podia, assim, tão jovem? Como? Era um homem de gênio forte e decidido. Então, em um dia comum de trabalho, ele recebeu a ordem de seu superior de que deveria levar um detento de Curitiba para uma penitenciária numa cidade no interior do estado do Paraná. Ficaram então ele e um outro colega PM, né, incutidos dessa missão. No dia seguinte, ainda pela madrugada, levaram o detento até a tal cidade e estavam retornando. Mas aí, retornando dessa penitenciária no interior do estado, resolveram parar numa estalagem na beira da estrada para passarem a noite, descansar e assim no dia seguinte de manhã retomariam a estrada de volta a Curitiba. E aí o avô dela pegou as chaves do quarto onde ele dormiria e resolveu subir já para descansar. E o quarto dele ficava como se fosse no sótão dessa casa, dessa estalagem. Aí ele tomou um banho e foi dormir. Só que deitado, ele começou a escutar como se fosse alguém subindo as escadas em direção ao sótão onde ele estava dormindo. E aí ele ficou ali, né, só aguardando a pessoa chamar, né, porque ele imaginou que era algum funcionário ali daquele local querendo dar algum recado para ele.
E quando essa pessoa chegou bem perto da porta do quarto dele ali, daquele sótão, lembrando que a porta estava fechada, quando chegou perto da porta ele escutou a pessoa despencar a escada abaixo. E foi um barulho horrível. Imediatamente ele se levantou, abriu a porta e saiu para acudir a pessoa que tinha acabado de cair de uma altura considerável. Mas para surpresa dele não havia ninguém, absolutamente ninguém ali. E diz que para cair de uma altura daquelas, de uma escada daquelas, uma queda dessas podia facilmente matar uma pessoa. Mas ali não havia ninguém. Ele desceu as escadas, olhou e realmente não havia ninguém. Então ele resolveu subir e tentar dormir, porque ali ele já se tocou que aquele lugar não era muito normal, não. Aí ele se deitou e novamente ouviu alguém subir as escadas, chegar próximo à porta dele e despencar a escada abaixo de novo. E isso se repetiu inúmeras vezes durante aquela noite. E ele pálido já, ele saía, olhava, não tinha ninguém. Até que uma certa hora ele resolveu deitar com a arma na mão e ficar ali esperando, gente, o que é aquilo, né? Ficou ali com a cabeça coberta e com a arma na mão, só esperando. Foi quando novamente essa pessoa subiu as escadas, só que dessa vez abriu a porta do sótão onde ele dormia. Então ele estava com a cabeça coberta, mas ouviu a porta do quarto abrindo e essa pessoa caminhando até a beira da cama dele. E aí alguém o tocou. Nessa hora ele se descobriu e já apontou a arma engatilhada para atirar na pessoa. Mas não havia ninguém naquele quarto, absolutamente nada ali. Olha, naquele momento ele já não tinha dúvida nenhuma de que aquilo que subia a escada e logo em seguida despencava a escada abaixo, aquilo se tratava de uma alma atormentada. Então ele levantou, vestiu sua farda, pegou suas coisas e passou o resto da noite sentado no meio da rua, em frente àquela estalagem mal assombrada. E ninguém dali quis comentar o ocorrido, as pessoas dali desconversavam, mas diz que era nítido o pavor que elas sentiam daquilo que ali habitava. Vamos ver esse aqui. Tem uns títulos muito interessantes aqui que dá curiosidade. Eu falei, eu quero ver que história é essa aqui. E esse relato é um... Aqui, ó. O pai de santo faminto e o caminhão de galinhas seria obra da entidade? Peraí, o pai de santo faminto e o caminhão de galinhas seria obra da entidade? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e família assombrado. Vou contar um relato que ocorreu já tem uns 17 anos. Os nomes já estão trocados. Eu trabalhava com a dona Cleide, uma nordestina arretada, falante e muito gente boa. Além dela, trabalhavam comigo sua filha Carol e a sobrinha Mabel. Dona Cleide sempre tinha aquele jeito de mãezona com todos nós. Ela era a mais velha da equipe, gostava de dar conselhos e ajudar. Se com a gente era assim, imagina com as meninas da família, né? Ela tinha o maior carinho pela Carol e pela Mabel. Tratava a sobrinha como filha. A Carol nos contou que esse jeitão da dona Cleide de acolher as pessoas veio da infância difícil, onde, sendo a mais velha de 7 filhos, fazia o papel de mãe dos irmãos enquanto os pais trabalhavam. Já na vida adulta, viu seu irmão mais novo, Clóvis, se perder no alcoolismo e nos jogos de azar, a ponto da esposa lhe deixar e nem querer saber dos filhos. Assim, dona Cleide acolheu os sobrinhos ainda pequenos e os criou como filhos. Mas, gente, largar o marido, mas largar os filhos? Por isso, a Mabel às vezes lhe chamava de maninha. O Clóvis viveu uma vida errante e nunca se emendou, nunca se consertou. Além da Mabel, tinha o Hugo, de filho também. E ele ganhava muito bem. Clóvis tentou por vezes se aproximar, mas Hugo sempre dizia que considerava pai e mãe os tios que lhe criaram, Dona Cleide e seu esposo Walter. A Mabel era mais sensível e chegou ao ponto de passar meses sem salário para pagar as dívidas de Clóvis.
Por fim, Walter interviu e proibiu o pai biológico de se aproximar de sua filha do coração, né? Filha do coração do Walter. Clovis, sem dinheiro e sem assistência familiar, resolveu se converter ao ser acolhido por um grupo de pregadores de uma igreja evangélica. Nessa época, quase enganou a todos. Parecia que tinha mudado da água para o vinho e em menos de 1 ano ele já queria ser ordenado pastor. Por fim, se descobriu que ele estava roubando partes das doações e ele foi expulso. Hugo pagou sem o pai saber o valor roubado para a igreja e pediu para eles não acionarem as autoridades. Após esse episódio, a família ficou um tempo sem ter notícias do Clovis, até que por uma conhecida descobriram que ele estava morando num outro bairro e fazia atendimentos como pai de santo. Clovis era desses que tinham folhetos distribuídos nas ruas e muros pintados com o seu número de contato. Como boa repórter da vida alheia, a conhecida chegou contando todos os detalhes. Em suma, que ele mudou de nome e associou seu apelido de infância ao nome de uma entidade. No nível nome artístico, assim, sabe? No início, ele pedia para a realização dos trabalhos frango assado e pinga da roça, além de R$50. Na cara, assim, que era para consumo próprio, sabe? Como essas mandigas com ingredientes peculiares deixaram alguns clientes incrédulos, ele passou a não cobrar as consultas em dinheiro e só mesmo pedir cestas básicas ou 1 quilo de filé de frango, sempre com a desculpa de agradar a entidade. Ele dizia que o seu dirigente era uma entidade faminta. Nisso atraiu muitas pessoas que não tinham dinheiro sobrando, mas que podiam doar uma refeição, uma cesta básica e por aí vai. Eu sei que o Clovis começou a ficar conhecido, pois, por sorte, muitos clientes estavam associando a graça de um emprego ou um novo amor aos trabalhos encomendados por ele, ou encomendados para ele. A família do Clovis não se surpreendeu com as suas novas ações, pois ele era sem limites mesmo. Só ficaram com muito medo de uma hora acontecer algo pior do que houve na igreja, né? E não deu outra. Ele fez um trabalho de amarração para uma moça ficar com um ex-namorado. O rapaz descobriu e soube da fama do Clovis de receber comida. O cara entrou no espaço onde ele atendia e lhe bateu e ainda o obrigou a comer 2 frangos assados inteiros. 2 meses depois da briga, o cara morreu atropelado por um caminhão que transportava galinhas vivas. Depois disso, a fama do Clovis só cresceu, pois ele atribuiu a morte do cara à entidade faminta que lhe protege. Até a dona Cleide ficou sem rumo, se acredita ou desacredita no irmão enrolado. Sei que até a última vez que tive contato com a Mabel, o pai dela ainda estava bombando nessa carreira aí de pai de santo. E ainda recebia mais comida, bebida e fumo como paga do que dinheiro mesmo. A Carol brincava que a fome do homem era sem fim. Ele tinha um buraco de minhoca no lugar do estômago. Agora eu me pergunto, será que ele realmente se tornou um pai de santo real? Ou só faz um personagem para lucrar fácil? Eu tenho minhas dúvidas. E aí? Não sei, não saberei opinar. Será que realmente alguma entidade, sei lá, se aproximou e tá fazendo alguma coisa por enganação, né? E as pessoas têm fé naquilo e dá certo? Que é? Porque assim, eu não conheço, não sei como é, mas não é assim da noite pro dia que se vira pai de santo, não é? E ele foi lá, se auto-intitulou, é isso? E tá fazendo as coisas, sei lá, nunca frequento, porque
ela falou aqui, nunca foi frequentador, nada assim, né? Ela não mencionou nada aqui que ele foi vendo que dava certo ali e o povo tá caindo. E ele tá lucrando. Ai, ai, ai. Por isso que a gente fala, quando vocês vão buscar, ai, tinha que ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo, saber onde você tá entrando, pra quem, porque tem muita falcatrua, muita coisa